Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez o convite da Gato. Assim, é sempre um prazer estar aqui. Já estou em casa o tempo todo. Muito obrigada. Agradecer a Paris de Histórias por convidar a gente para fazer essa mediação, que, na verdade, vai ser uma conversa. Meu nome é Maria Carolina. Eu sou professora de literatura, escritora, e tenho um projeto que chama Encruzilhinhas, que, para quem não segue, por favor, dá uma moral lá na página, que sempre acontece uma coisa boa. Estou com fãs aqui hoje, estou tão feliz com as minhas alunas hoje, que eu estou vendo pela primeira vez. Só vi pela tela por tantos anos, agora estou podendo abraçar as pessoas, que bom. E é uma honra estar aqui do lado de outra queridíssima amiga, que é a Beth Leites. E a gente vai, então, aqui, ela vai se apresentar, a gente vai, então, aqui falar sobre esse livro muito humano, né, Beth? Não é à toa que ele chama Coisas Humanas, que é o livro da Carine Tuile, né, da editora Paris de Histórias. E, assim, eu já pedi desculpas, avisando que quem não leu o livro haverá spoilers do bem. Quem já participou de mediações comigo sabe que sempre tem spoilers do bem, mas para te aguçar a lei, para a gente poder discutir, porque não dá para a gente falar sem spoilers desse livro, certo? Então, vou dar a palavra para a Beth, para ela se apresentar, e aí a gente começa a conversa. Antes, né? Lembrando, geralmente, quando a gente está junto, ou quando estou eu, ou quando está a Beth, a gente não se incomoda que as pessoas nos interrompam. Por favor, façam isso, para fazer pergunta, comentário, mesmo que seja sobre a parte que você ainda não leu. Aí a gente só pede ajuda, porque tem uma galera que vai ver depois lá no YouTube, então, para poder todo mundo se ouvir. Obrigada. Vai lá, Beth. Bom, então, eu sou a Beth Leites, eu queria falar da dificuldade de falar segurando o microfone, antes de mais nada, e falar da alegria imensa de estar aqui com a Carol, que é uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito, de estar na Gato Sem Rabo, que eu acho que é um projeto necessário, de ler um livro de uma mulher falando sobre questões que atingem diretamente mulheres e homens e que precisam vir para a mesa, e um livro editado pela Paris de Histórias, que é de propriedade de duas mulheres e que está fazendo essa ponte de escritoras de origem francesa, de língua francesa, de várias origens, e que chegou agora pela primeira vez na mão da gente, a Carine Tuile, que está no seu 12º livro na França, é uma vencedora do Prêmio Goncourt, e a gente está aqui agora conhecendo a Carine pelas mãos da Nath, e é isso. E tomara que a gente cada vez menos tenha gato sem rabo e tenha só gatos por aí, né? Dos mais diversos tipos. É isso. Bora começar, então? Bora. Então tá. Você falou que você ia se apresentar. Eu sou a Beth, eu sou jornalista de formação, depois eu fiz História na USP, Letras, Inglês e Português. Eu sempre falo de mim que eu comecei ouvindo pessoas vivas com jornalismo, na História eu ouvi pessoas mortas, e na Letras eu aprendi a ouvir gente que não existe. Então, eu estou ficando cada vez mais flu, e eu acho que não tem nada mais lindo do que a literatura, é realmente o lugar onde eu me encontrei, e é uma missão hoje fazer e ajudar as pessoas a lerem. É isso. Será que eu tenho que falar da pesquisa, então, também? Tá, então eu também vou falar, porque ela meteu que ela é da USP, a gente é da FEFELESTE, tem que falar. Eu fiz letras também, português e inglês, mas eu sempre me interessei pelas histórias que as pessoas tinham para contar. Alguns diziam que era fofoca, mas, na verdade, é história oral. E eu sempre trabalhei com história oral de vida, né, de mulheres, e agora eu faço doutorado na EASH, né, na USP, com narrativas de mulheres pretas, no prisma da escrevivência, mulheres pretas que são casadas ou têm um relacionamento com homens italianos. Olha só, que maravilha. Quem não está aí não vai ver a gente se amando. Gato sem rabo é muito amor, né? Então, beleza, bora começar? Já começou, né? Sabe o que eu acho? Que, para começar, assim, a gente podia dar um spoiler, resumo do que trata o livro e por que a gente acha tão importante falar dele agora, e como esse título reflete justamente o conteúdo do livro. Legal. Eu acho que a gente podia começar falando da Carine, na verdade, que a gente não conhece no Brasil. Tá bom? Ela é, como eu falei, uma escritora que acabou de fazer 51 anos, aliás, vai fazer 51 anos, é uma francesa. Como eu disse, ela já tinha 11 livros publicados, acabou de publicar o 12º esse ano, que é o primeiro livro de poemas dela.
que chama, eu achei lindo, chama Kadish pour un amour. Kadish é uma regra, ela é de origem judaica. Kadish é uma reza judaica que se faz para os mortos. E eu achei esse título de você fazer um Kadish por um amor morto, eu achei uma coisa muito linda. Espero que mais coisas da Carine venham para cá. Ela tem uma formação em direito, vai pegar muito no livro, porque é um livro que... Bom, a gente vai falar da história, mas acho que essa formação dela em comunicação e direito fazem uma diferença muito grande na forma como esse livro foi pensado, inclusive. Bora para a história? Bora, vai lá. Do que trata esse livro para gente? De coisas humanas. Bom, eu vou falar um pouquinho da estrutura do livro, tá? Esse livro é dividido em 3 partes. A gente é bem CDF, então a gente se prepara. A gente tem lição de casa, a gente fez a lição. E na então são 3 partes. A primeira parte chama difração. Eu falei que eu ia precisar da ajuda dos universitários para explicar a difração, porque acho que é um negócio bem legal. Eu fui atrás, porque eu sou de humanas, né, ascendente em humanas, então a gente tem que ir atrás dessas coisas. Difração é quando qualquer onda sonora ou de luz encontra um obstáculo, e ela está aqui, ela encontra um obstáculo, e depois ela sai e ela se amplia. Acho que tem muito a ver com essa primeira parte do livro. Eu vou falar da primeira parte, depois você avança? A primeira parte do livro, a gente tem a apresentação dos principais personagens que a gente vai encontrar ao longo do livro inteiro, e com um narrador muito interessante, é um narrador que julga muito as pessoas que ele está apresentando, ele critica muito, ele é muito mordaz, então você fica muito interessado nessa voz narrativa no começo do livro. E a gente é apresentado, então, começa com gente, eu estou com a Cléa, que é uma das 3 estagiárias na época do Bill Clinton. Então, ela teria trabalhado com a famosa Mônica Lewinsky. Então, aí a gente já vê um primeiro dado de história recente, e que é uma história que nos determina muito do que a gente pensou depois sobre poder e ataque às mulheres. Então, a Claire seria uma das 3 estagiárias que estavam na Casa Branca selecionadas nesse momento. Ela vem de uma origem de classe média, ela conhece um cara muito importante na França, chamado Jean Farel, que é um jornalista que tem, 30 anos a mais que ela, e ela se casa com ele porque ela acha que aquilo vai ser super bom para a carreira dela. Então, a coisa já começou. Essa primeira parte, eu tinha a sensação que eu estava pegando uma montanha-russa, sabe? E que você sabe que vai dar nhaca. Então, é exatamente assim. Você vai sendo preparado, você fala, não vai dar certo. Então, ela casa com esse cara, e depois eles têm um filho chamado Alexandre, que no livro está mais ou menos com 21 anos. E esse casamento segue em função desse filho. Esse filho faz faculdade, faz Polytechnique na França, e depois vai para Stanford fazer uma formação. Quando esse filho vai embora, esse casamento fica meio à deriva, né? E, ao mesmo tempo, a Claire tem uma experiência muito importante. Se eu estiver muito longa, você fala, Beth, cortou. Não, claro. Se tiver muito... Eu estou em aula, estou ouvindo. A Claire tem uma questão muito importante. Para mim, é a personagem que mais pegou no livro. Ela é uma feminista, ela é uma pensadora do feminismo, uma ensaísta, e ela se vê... Vários acontecimentos do nosso tempo estão nesse livro. Por isso que eu acho que esse livro é tão importante, né, para a gente ajudar a pensar em coisas que aconteceram e que, eventualmente, chegaram aqui com eco, mas a gente percebe o impacto que isso teve na Europa. Aconteceu no Réveillon, acho que de 2015 para 2016, 2010 para 2011, um negócio chamado Ataque de Colônia, na Alemanha, em que centenas de mulheres foram assediadas por homens imigrantes muçulmanos da África. E isso gerou uma questão muito séria no movimento feminista, que foi o fato... Bom, como é que a gente reage a isso? A gente reage a isso como feminista, portanto, a gente vai atrás do direito dessas mulheres, mas aí a gente vai ser usado pelo discurso da direita contra os imigrantes.
Então, isso eu sei que aconteceu na Inglaterra também, parece que, inclusive, existe na Inglaterra uma redução de denúncias de casos de estupro quando eles são feitos por imigrantes, justamente para não alimentar. Então, assim, a Claire fica no meio dessa situação completamente surreal e ela se posiciona a favor das mulheres. Ela fala, uma mulher atacada, não importa por quem é uma mulher atacada. E ela é execrada. Ela vai para um momento profissional terrível em que se diz que ela, então, na verdade, é contra os imigrantes e ela está se filiando à direita. Então, esse é um momento muito pesado do livro e que também a gente para e fala, opa... Mais um dos momentos muito pesados do livro, né? Então, você fala, espera aí, o que eu faria aí, né? Como é que a gente se posiciona? Então, nessa situação toda, o filho vai embora, ela é chamada para dar uma palestra numa escola judaica e se apaixona por um professor. E resolve chutar o balde do casamento dela e morar com esse cara, só que esse cara também é casado, tem 2 filhas e também tem uma história bem bacanuda. As filhas dele moravam em Toulouse e estudavam numa escola que foi atacada, uma escola judaica que foi atacada e crianças foram mortas nessa escola. Esse cara pegou as 2 filhas, e falou, não dá mais para viver aqui, vamos embora para Israel. Eles vão para Israel, quando chegam em Israel, eles não se adaptam em Israel. Porque ela fala um negócio muito interessante, que todo mundo que já saiu do Brasil sente, nada mais legal do que encontrar brasileiro fora do Brasil. A gente se irmana, né? Só que a hora que você está aqui, você é mais um brasileiro, somos todos brasileiros. E aconteceu isso na experiência deles em Israel. Quando eles se encontravam como judeus na França, tinha o elo do judaísmo. Quando eles vão para Israel, eles são só mais uma família de judeus. E também pegou muito a questão palestina. Bom, eles vão embora de Israel. Voltam para a França. Acabam de voltar para a França, logo depois tem esse divórcio. A mãe, quando volta para a França, vira ortodoxa, então ela não dorme mais com o marido, ela usa peruca, usa aquelas roupas fechadas, o que também contribui para o fim do relacionamento. Quando termina o relacionamento, ela vai embora, pega as 2 filhas e vai morar no Brooklyn, numa comunidade judaica ortodoxa. E aí a Carol continua. Não, aí eu vou continuar, mas já instigando, né? Não, aí eu só vou querer... Eu acho que talvez a gente precise falar desse segundo capítulo, do título desse segundo capítulo, que é o Território da Violência. Né? Porque a Beth trouxe uma metáfora bem interessante, que parece que a gente está numa montanha-russa, né? E parece mesmo que a gente está numa montanha-russa e depois parece que a gente desaba no abismo. E aí, eu vou dar um spoiler que está na contracapa do livro, então não precisa ficar achando que não sabe. Acontece um estupro, né, nessa história toda, e aí eu vou dizer quem estuprou, porque senão não dá para continuar a conversa, né? E esse menino, o Alexandre, ele é acusado de estuprar a filha mais velha do namorado da mãe. E aí começa toda essa confusão dessa história. Eles só tinham se visto 2 vezes na vida. Uma vez se viram, na segunda vez aconteceu o estupro. Você está nessa parte. E aí, eu acho que a gente podia... o suposto estupro. Eu acho que a gente podia começar a falar, inclusive, do que é suposto estupro. Acho que falar do que é difração, nesse sentido, e dizer o que acontece aí, né? Porque aí as coisas começam a se complicar. Porque aí a gente está falando, então, desse pai que é super famoso na França e que está sempre preocupado com, meu Deus, quantos reposts eu vou ter no meu Twitter, eu preciso ficar em forma, porque eu estou na câmera, as pessoas precisam me amar. Essa mulher que acabou de dar a cara lá para falar sobre o feminismo e é tida como uma grande ensaísta feminista na França, ela é franco-americana, né? Por isso também que ela vai para a França, não só por causa do marido. Esse garoto que é o garoto prodígio, né? Com 3 anos já escrevia, já lia, já fazia poesia, não sei o quê. Consegue essa bolsa maravilhosa em Stanford, e aí acontece esse suposto estupro. E como que essas pessoas vão lidar com isso? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essas questões. Eu acho que uma coisa interessante que eu li que a Karine fala é que ela fez questão de colocar as famílias. Isso é bem diferente, né? Ela não fica só no casal, ela mostra essa bomba atômica
com todo mundo. O pai não tem muito bomba atômica, o pai é um monstro, um cara que só pensa nele, que é um cara que tem 70 anos e quer fingir que tem 50 a vida inteira, que tem todos os defeitos que você puder imaginar, né? Tem uma amante, por exemplo, que é uma amante de vida inteira, e, além dessa amante de vida inteira, ele tem N mil amantes. Então, é isso. É um cara que só pensa mesmo como é que ele pode ter sucesso. Então, o impacto disso, ele rapidamente se livra e sai muito melhor do que chegou. A Claire se arrebenta. Obviamente, a relação... Nada novo sob o sol. A relação dela com o Adam vai embora, acaba no exato momento em que ele sabe que a filha faz uma acusação formal, que ele é informado, ele pega as coisas dele e vai embora. Eles tinham acabado de morar juntos, era um casal que realmente se amava, então já é uma perda que você fala, às vezes você está numa relação e você é impactado por um trem que não tem nada a ver com você. E a relação deles acaba, é impossível continuar. E é isso, né? Das famílias, eu acho que é isso. E aí, por que a gente está insistindo tanto no suposto estupro? Porque essa é a questão do livro. A gente nunca tem essa cena contada, ou tem muito rapidamente contada por um narrador. A gente só ouve a versão do Alexandre e a versão da Milá, que é essa menina. Quer falar agora? Não, então, aí eu acho que isso talvez seja a grande discussão daqui, né? Como que, além da gente ter essa difração de vozes, a gente, de fato, tem uma polifonia, né? Mas é uma polifonia que é pautada pelo silêncio, né? Paradoxalmente, porque as pessoas não se falam, né, no livro. A gente percebe, então, que essa família não se fala, é uma família de intelectuais, eles falam sobre política, falam sobre filosofia, 1000 livros em casa, um menino, né, cultíssimo, todo mundo muito culto, só que ninguém conversa sobre o que sente, sobre o outro, nada, né? O garoto também acostumou a viver sozinho. E depois a gente começa a ver que essa polifonia silenciosa, vamos dizer assim, esse silêncio polifônico mais bonito, acaba reverberando, de fato, nessa ideia desse suposto estupro. Porque em nenhum momento a gente consegue ouvir tanto Alexandre quanto a Milá conversando sobre a situação. Os dois não conseguem conversar, porque depois que ela faz a acusação, aí a Beth até que me falou, né, que no sistema judiciário francês não dá para tirar. No brasileiro, desculpa, não dá para você tirar a acusação. E, no caso dela, ela também acaba não tirando a acusação. Então, todas as vezes que eles vão conversar por intermédio dos advogados, do promotor, do juiz, enfim. Eles nunca conseguem os dois sentarem e falarem sobre essa questão. Então, me parece, né, Beth, nos parece que, no final, esse livro é um grande livro sobre o que a não comunicação, quais são todos os ruídos que a falta de comunicação consegue provocar, né? Não nem vem mais ao caso se ele acabou estuprando ou não, né? Porque, na verdade, vai ser estupro de um ponto de vista, né? Claramente, para ele, não foi. Não aconteceu. E aí a gente, então, vai entrando nessa angústia, porque a gente percebe que, se talvez os dois sentassem e conversassem, nem que fosse para gritarem, se pegarem e depois chegarem numa possibilidade de conversa, não arrasaria, né, a vida, principalmente da Milá, como aconteceu. Só porque aí a gente vai se angustiando, porque a segunda parte é essa, né, e também, digamos, o começo das consequências dessa acusação, do moleque ser preso e tal. E aí a gente vai para a terceira parte, que é justamente o julgamento, né? E é só isso a terceira parte e o desfecho. E você vai falando, gente, tudo bem, mas não dá dá só um pouquinho assim, deixa só ouvir um pouquinho o que ela está falando, né? Sem intermédio de outras pessoas é possível e nunca é, né? Eu acho que esses silenciamentos, no final das contas, acabam gritando na nossa cabeça, né? Eu terminei de ler assim, tipo, nossa,
para de gritar um pouquinho, mas era justamente essa impossibilidade de se comunicar, né? E o que fica muito claro no livro é que você tem duas verdades. Ele realmente acredita, porque o que acontece? Esse estupro não tem nada claro, e aí a gente entra numa outra discussão muito interessante, que é a tal da zona cinzenta do estupro, porque ela não disse não. E ela efetivamente não disse não. Então, ela estava desconfortável, mas acontece que ela é desconfortável. Vocês lembrarem da história que eu contei da família dela, ela está sempre no lugar errado, na hora errada. Ela é uma inadequada. Ela foge da mãe nessa comunidade do Brooklyn e vai para Paris. E a mãe fala, você foi estuprada porque você quis. Quem mandou você ter uma vida mundana? Você se permitiu estar numa situação de ser estuprada. Então, o que é muito interessante, a gente sempre fala que a literatura não é sobre o quê, mas é sobre o como. Então, acho que esses spoilers interessam muito pouco, porque o julgamento é absolutamente fascinante. Você se sente um jurado e o desespero se você tivesse que estar lá e definir quem é culpado e quem não é. Porque não tem testemunha. Tem uma testemunha que aparece lá, que parece duvidosa. Então, bom, ninguém viu. E o que a gente sabe ela efetivamente foi com ele por livre e espontânea vontade até um lugarzinho ali e beijou e abraçou e ele tirou o pinto para fora e pediu para ela chupá-lo. E ela disse que não queria, que ele empurrou a cabeça. A gente vai pegando detalhes, mas em nenhum momento teve um grito, um corre, um não. Isso na leitura dele. Na leitura dela, é assim, eu estava super incomodada. Eu não queria. Como é que você não entendeu? E é isso, eles não conversam. Então, lembra um pouco, a gente estava falando de cenas de um casamento, aquele filme que o divórcio é sequestrado, e todo mundo, os advogados, estão discutindo aquilo, e eles, na verdade, chega uma hora que eles falam, vamos parar com isso aqui, porque não é mais sobre isso. Né? Então, essa terceira parte é fenomenal. Para quem é do direito, eu acho uma loucura, porque você fica sentado só ouvindo as partes. Então, a mãe, o pai, o amigo dele, para dizer como é que ele é, mas ele é um cara... E, efetivamente, apesar de ser um cara super privilegiado, etc., o único defeito que ele teria, né, que poderia falar, então, ele é um cara acostumado a ter tudo na mão. Todos os amigos, ex-namorada, dizem, não, ele não é violento, ele é um... Se eu dissesse, uma ex-namorada fala, se eu dissesse não, era não. Eu disse não mais de uma vez e não rolou nada. Então, é sobre o diálogo, é sobre aquilo... E o que ela exige é que ele diga que ele estuprou, que ele admita que ele estuprou. E ele não admite que ele estuprou. Então, é uma questão sobre... Tem uma hora no livro que tem uma frase do Nietzsche que eu acho maravilhosa, que é... não há verdade, o que há são perspectivas sobre a verdade. Acho que é bem isso que a gente tem nesse livro, e que é riquíssimo. Né? Eu acho que a gente só podia se ater um pouco mais nessa questão de que ela em nenhum momento quer que ele seja preso. Ela não quer isso, tanto que ela fica até... Gente, ele vai ser preso, vai perder as coisas da vida dele. A vida dela acabou. Né? A vida dela acabou mais ainda do que já tinha acabado antes. Mas ela não quer... Eu acho que a gente podia falar disso. Ela não quer que ele seja preso, ela só quer que ele peça desculpas, mas não como ele pede. Ele fala, se eu te magoei, eu peço desculpas, se eu fiz alguma... Ela quer que ele peça desculpas porque, de fato, ela fala, você me estuprou. Né? Que ele admita... E é muito interessante, porque ele vai falando, mas ela não falou nada, ela foi por livre e espontânea vontade. Eu não obriguei. E ela diz, sim, mas eu achei que se eu falar, era melhor eu não falar. Porque ele falou que andava com uma faca. Eu fiquei com medo, porque se ele tem uma faca, ele podia me esfaquear. Então, eu falei, eu vou fazer tudo que ele quer para não acontecer. Mas eu não quero. Mas eu não falei não. Então, assim, acho que é isso, né? Pensar esses não ditos, que, no final das contas, acabam significando muita coisa para cada um. E a gente até estava discutindo, né? Não nos cabe isso, óbvio. A Carrie não fecha essa questão, ainda que eu acho que o final, não vou te falar, tenha prejudicado demais as mulheres do livro, a Claire e a Milá. Mas ela não deixa isso fechado, assim, né?
Mas uma das questões que a gente tinha era, mas afinal de contas, qual é a punição válida para isso? O que deveria acontecer com esse cara? A gente quer, de fato, que ele fique preso a vida inteira? Ele devia, sei lá, pena de morte, castração. O que a gente quer? Né? Eu acho que essa discussão que a gente está botando aqui é muito ousada a gente falar, né? Que está gravado. Mas essa foi a ideia da Beth. Eu acho que é muito interessante a gente falar disso, porque, no final das contas, me parece que a autora nos coloca no mesmo lugar da Claire quando ela tinha que comentar os casos em Colônia. Então, assim, nós, mulheres que estamos aqui discutindo esse livro, essa questão, ela coloca a gente nessa situação. Né? O que vocês acham que podia acontecer com ele? Né? E aí, a gente, feminista, estraga prazeres, o que a gente faz? O que a gente faz? Ela, de fato, foi estuprada, mas o que precisaria? Então, a gente vai no sentido do que ela quer? Que ela não quer que ele seja preso. Se ele admitir, já está bom? Não está bom? Né? Acho que é isso que incomoda também. Restaura, né, na verdade. Eu acho que é isso. E eu comentei com a Carol, que eu acho que, de novo, né, isso não está no livro, mas acho que as inquietações que cada livro provoca faz com que a gente estabeleça diálogos com outros livros, com outras coisas que a gente já viu. E, para mim, foi impossível fechar esse livro sem pensar num podcast chamado Crime e Castigo, da Rádio Novelo. Só para quem não conhece, a Rádio Novelo fez um podcast muito importante, chamado Praia dos Ossos, que conta a história do assassinato da Ângela Diniz. E, quando elas terminaram o podcast, e ao longo da publicação do podcast, elas recebiam muitas mensagens dizendo: mas não tem justiça no Brasil mesmo, não tem justiça no Brasil. E elas falaram: mas espera aí, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, então a justiça foi feita. Ou a gente deve parar para pensar nisso? E elas fizeram esse segundo podcast, que eu recomendo muito, que chama Crime e Castigo, que são só episódios de pessoas que procuraram a justiça fora do poder do Estado, quando o Estado sequestra a sua questão. Então, é o que a gente estava falando, um caso de estupro no Brasil, você não retira a queixa. Que é uma loucura. Então, mas e se acontecer? É claro que é para evitar que uma pessoa seja coibida, mas fica tudo muito nebuloso. E tem um episódio que é justamente um episódio de estupro. E a menina fala: não seria justo, não é isso que eu quero, que esse cara passe 3 anos numa prisão. Ele passa porque o Alexandre tenta conversar com ela, tem uma medida restritiva de distanciamento. Ele encontra com ela na rua sem querer um dia em Paris e ele vai falar com ela: me desculpa. E ela começa a gritar e ele é preso. Então, 3 meses antes do julgamento, ele ficou preso. E aí ele apanhou dos outros presos, aquelas histórias. E, voltando para o podcast, essa menina foi estuprada e não quis isso. E ela ficou pensando: o que seria legal fazer? E aí ela faz ele passar por um processo educacional. E, como ele é muito rico, ele vai ter que dar dinheiro para uma ONG de proteção às mulheres e de discussão do corpo feminino como um espaço privado, não público. Então, ficou muito ecoando esse podcast na minha cabeça, e porque a gente termina o livro achando que realmente tem 2 verdades. Ele realmente acha que não estuprou, porque ele precisaria de um não, e ela acha que foi estuprada e que merece esse pedido de desculpa, e não só foi mal, né? É isso. E me parece que talvez nesse momento que ele encontrou com ela na rua, talvez acontecesse, né? Talvez ele conseguissem conversar, sei lá, e ela tinha resolvido a questão, mas não acontece. Aí ele é preso, né? E é engraçado, né? Como com essa prisão e ele ir para julgamento com ela, como vai também machucando cada vez mais ela, né? Porque aí ela vai tendo que reviver aquilo, e o advogado de defesa, o cara é muito bom. O cara acaba com ela. Todos os momentos, assim, o cara destrói qualquer possibilidade. Ela começa a falar, ele acaba com ela. Então, quer dizer, aí mais uma vez, é outro ruído nessa conversa que não resolve o meu problema, no final das contas, deixa o meu problema ainda pior, né?
gente estava falando que tem um momento que ele vira e fala assim, como vocês podem ver? Olha o que acontece com Milá. Milá agora está gorda, não cuida mais de si, olha o cabelo, olha as roupas. Né? Então, assim, como que tudo isso vai reverberando, né? Acho que por isso também acho que é importante a gente frisar isso. Nada está de graça no texto, né? Não tem nenhuma palavra que está lá e não saber que colocar, botei essa. Como é importante pensar esse primeiro capítulo que chama de fração, né? E o que isso aconteceu depois. E eu acho que é importante também o quanto de pesquisa que ela fez para isso. Ela ficou 2 anos assistindo julgamentos de casos de estupro. Então, por isso que ela consegue montar tão bem esse julgamento, além dela ser da área. E a quantidade de fatos históricos recentes que tem nesse livro. Então, por que ele anda com uma faca? Porque teve o atentado no Bataclan, que tinha sido recente. Então, assim, você tem o Me Too. Então, eles falam muito do Me Too, que na França, adorei, chama... dos porcos lá. Tushpamonpor, alguma coisa assim. Revele seu Balance ton porco. porc. Denuncie o seu porco, que é a versão... Os franceses têm sempre que dar o nome deles para tudo, né? O único lugar do mundo em computador não chama computador, chama ordinateur. Não sei por quê, né? Porque é diferente. Porque é França. Então, tem várias questões reverberando e influenciando esse caso, e influenciando também a nossa visão. Você fala, peraí, é verdade, né? Olha quanta confusão a gente está vivendo. E tem, acho que dialogando com o que está acontecendo hoje, né? Que muita gente não mandou os filhos para a escola, muita gente não foi para a escola. Ele andava com a faca por um medo abstrato que coloca a gente na loucura e vivendo numa sociedade completamente assustada, né? E acho que só para fazer uma conversa com o que a gente está vivendo hoje. E é isso. Então, aí a gente caminha para o final, para a terceira parte. Eu queria abrir um parentezinho que você falou da coisa dessa... A gente reforçou a coisa da faca, porque, mais uma vez, eu acho que esse texto está falando de palavras, né? De discursos, de narrativas ou de não narrativas. É um grande exemplo, na verdade, uma grande instância do que acontece com a narrativa. Quase metalinguístico, assim, vamos pensar. E aí é muito interessante, porque ele chega para ela, eles vão beber, e aí vai fumar maconha, né? E vão para um lugar mais afastado, justamente porque a polícia está aqui, não sei o que, tá? E ele chega para ela como se fosse algo para protegê-la. Ele fala, não se preocupa não, aqui está afastado, mas eu sempre ando com uma faca. E a leitura dela já era, né? Não, até aí ela fala, né? Tipo, ok, eu sempre ando com uma faca depois do que aconteceu, então, se alguém aparecer, eu estou com a faca. Aí, eu quase vejo ela falando assim, ufa. E aí passa 5 minutos e eles já estão nessa situação, né, de que ela está pensando, não, mas esse cara está me estuprando. E ele tem uma faca. Logo. Então, eu não quero mais. Né? A faca não está mais tão legal. E o advogado fica perguntando, mas você viu a faca? Não. Porque realmente ele não estava com uma faca. Não. Não, nesse dia ele não estava. Ele não estava, era só a ideia da faca. A faca ele não era uma metáfora. Aí disse que ele falou, você viu a faca? Não. Então, ele te ameaçou? Não. Mas ele falou. Né? E mais uma vez, mas ele disse. Ele me disse. Né? Tem um momento que ele fala, não, mas... Então, você mentiu, não sei o quê, tal. Ela fala, não, mas eu não minto. Eu não posso mentir. Né? Então, é muito interessante, assim, como tudo isso vai sendo construído na narrativa e desconstruído na narrativa. Né? E como a falta dela causa todas essas questões. Vamos indo para o final? Vamos. Eu estou só querendo pegar aqui a epígrafe antes do julgamento, antes da parte 2, que eu acho muito bonita. Ela parece que é muito fissurada pelo Philip Roth, então ela faz uma epígrafe muito bonita que acho que também dá uma iluminada na conversa. Só um minutinho. Porque eu até dobrei a página, imagina se... Não, essa não. Essa daqui eu vou empolgar. Não é antes da 2 que você queria? Falando sobre as cenas de casamento. Tá, essa é a 3, desculpa. As cenas de casamento tem uma coisa que eu acho interessante. Eu passo o microfone para ela? 97.
Para as pessoas poderem te ouvir. Não, o YouTube vai te ouvir. No Cenas de Casamento tem uma coisa que eu acho muito impressionante, que é uma outra situação, é um casal, né, mas eles estão numa constante não diálogo. Aquilo é tão angustiante para quem está assistindo, que quando eles chegam no penúltimo episódio e caem na porrada, eles se batem de um jeito muito violento, é um alívio. Aquilo, você fala, pelo amor, que bom que vocês chegaram nesse momento, porque eu não estava aguentando mais assistir vocês não se entendendo. E como audiência, pelo menos eu assistindo, depois eu falei, mas, gente, eu não posso achar legal as pessoas se baterem. Um casal que se ama, né? Tá errado. Mas é isso, a violência ela vem como um lugar que ela dá vazão para o que não está sendo dito, e daí você entende como aquilo que não está sendo dito é violento. Ele é tão violento quanto a violência física que acontece, ou até pior, né? Porque ela vai crescendo. E foi nesse momento que me caiu assim essa ficha de pensar o que, de fato, é a violência, né? Porque ela quem vai dizer lá que essa violência começou em que momento? Não tem jamais para onde começar aquilo. Então, só queria dizer isso enquanto a gente... Porque, na hora que a Beth falou sobre... violência do Cenas de Casamento, eu me lembrei muito desse momento assistindo, sabe? Eu não li o livro ainda, então não consigo fazer a comparação, mas pensei nisso. Ai, obrigada. Só antes de ler essa epígrafe, eu queria comentar mais uma coisa também que me pegou muito, que é, durante o processo, eles vão, obviamente, mexendo com tudo, né? Até pegam o que tem no lixo de cada um deles. Dele, porque ele é o réu. E pegam o livro que ele estava lendo. Olha, para nós da literatura, que legal. Então, eu vou dizer aqui. Quer ver Os policiais, olha que diálogo impressionante. Os policiais encontraram em sua mesa de cabeceira um romance de Georges Bataille intitulado Minha Mãe. Vou ler o trecho na contracapa, se me permite. Pierre conta como, depois de uma infância religiosa, ele foi, aos 17 anos de idade, iniciado à perversão pela sua mãe. E o Alexandre fala, não entendi o problema. Ele fala, o problema é que se trata de um livro obsceno. E ele responde, não existe obscenidade na literatura. É maravilhoso, né? E me lembrou o fato de que o Oscar Wilde, eu estava comentando isso com a Maria Paula na vinda, ele, durante o processo dele, vocês sabem que ele passou por um processo, foi preso por pederastia, e o retrato de Dorian Gray foi usado pela acusação como uma demonstração de como ele era uma mente torta, depravada. Então, a literatura, de vez em quando, também serve a esse papel absurdo. Mas a citação que eu queria ler é maravilhosa. O fato é que compreender os outros não é uma regra na vida. A história da vida é se enganar sobre eles sempre e sempre. E sem cessar, com obstinação. E, após ter refletido sobre isso, enganar-se novamente. Aliás, é assim que sabemos que estamos vivos. A gente se engana. Philip Roth, dá para acabar aí, né? A Pastoral Americana. Eu sei que daqui a pouco a gente realmente precisa ir se caminhando para o até breve. Então, eu queria que a gente lesse as nossas partes preferidas, porque eu acho que dá para fechar desse jeito. E, claro, deixar espaço para quem quiser comentar, mesmo sem ter terminado. Para mim, a personagem que mais pegou nessa história toda é a Claire, porque eu acho que ela e a Milá, obviamente, a gente até falou disso, quando erros e desvios acontecem, feitos por homens e mulheres, as mulheres pagam uma conta mais cara. E a Claire e a Milá têm a vida completamente destruída, né? A Claire acabou como intelectual, acabou como mãe, porque lá pelas tantas, no julgamento, ela fica em dúvida. A verdade, ela tem certeza que o filho não fez aquilo, mas a verdade da Milá também é tão verdadeira e ela fica muito tocada por aquilo. E aí ela faz uma reflexão depois de ouvir a Milá, que eu acho... E ela perde o amor, né? A possibilidade real de amor na vida dela. E aí é uma reflexão que ela faz que é inteira, bonita, mas eu vou ter que selecionar. E, por coincidência, a gente falou, vamos escolher um pedaço? Vamos! E a Carol escolheu exatamente a sequência do pedaço que eu escolhi. Então, bora.
212, para quem tem o livro. 212. Tantas vezes ela havia se encontrado em situações desagradáveis, até mesmo francamente ameaçadoras, que a obrigaram a achar dentro de si recursos para dizer não, para se esquivar e confrontar sem embaraçar aquele cujo comportamento a havia ofendido ou depreciado, sem saber se ele ia se vingar e de que maneira. Como todas as mulheres, agora todo mundo vai se identificar aqui, como todas as mulheres, ela aprendera a ser astuta, formal, a se esquivar, a apreender o espaço público para menos temê-lo. Ela teve que se adaptar e elaborar estratégias de prevenção. Bem cedo, ela havia desenvolvido mecanismos de defesa. Vestia-se como um garoto, escondia os seios, não dormia na casa de suas amigas. Os pais das meninas, repetia sua mãe, poderiam tocar nela. Claire se recordava daquela excursão escolar com sua classe, estava com 10 anos, durante a qual o monitor vinha toda noite verificar se as garotas tinham retirado a calcinha para dormir. O dia em que o professor de patins tentara acariciar seus seios, tinha 13 anos. O dia em que um célebre apresentador de televisão a convocara no seu escritório para tentar seduzi-la, ela recusara. Ao longo dos anos seguintes, ele não mais a chamara para comparecer ao seu programa. O dia em que foi convidada, por iniciativa de seu editor, a um jantar organizado por um político, assim que chegou, foi submetida a comentários imundos. Ela conseguira escapar e, no dia seguinte, seu editor escutou seu relato sobre o jantar e lhe disse com brutalidade: você está mentindo. O dia em que um jornalista enfiara discretamente o número do seu quarto de hotel dentro do seu bolso e ela não foi encontrá-lo e ele não escreveu mais sobre seus livros. O dia em que, na plataforma de uma estação, voltando de um festival literário, durante o qual ficou sabendo que seu último ensaio fora indicado como finalista de um prêmio importante, um escritor de uns 60 anos lhe dissera que ela devia ir para a cama com um monte de gente para alcançar o sucesso. O dia em que sua mãe lhe confessara que, ainda criança, seu vizinho havia abusado dela, um homem que considerava como um pai. As mulheres ousavam falar. Elas começavam juntas a dizer aquilo que tinham suportado, ocultado durante tanto tempo. Acho que é bom porque ela vai falando o dia, e a gente tem uma sequência de dias nas nossas vidas também, né? Infelizmente, como ela diz, todas as mulheres, todo mundo se identifica com alguma coisa que aconteceu aqui, né? Aí a minha parte preferida do livro, inclusive, é o final dessa longa reflexão da Claire. Eu estou na 214, Johanna. E aí ela fala assim, era isso, a violência, a mentira, uma representação falsificada de sua existência, a negação, a forma como tinha substituído a realidade a fim de poder suportá-la. Acho que isso define o livro inteiro. Né? A gente estava falando como é que eu tenho, então, essa questão com a violência, né? E como é que eu vou substituindo a realidade para poder dar conta dela. Né? A Claire, ela passa a vida inteira substituindo a realidade para dar conta dela. É isso. Muito obrigada. Valeu.